a Deus, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? E todos vocês também que estão aí, né? Estão vendo o louvor, estão louvando a Deus. Que Deus venha tocar no coração de cada um de nós, né? Para que você possa operar através do Espírito Santo, cultuando ao Senhor em tempo integral, 24 horas, até dormindo você adore ao Senhor. Amém, porque você espera a volta do Senhor, nós ansiamos a volta do Senhor. E por isso nós louvaremos ao Senhor, que Ele venha, que Ele faça morada em nós, em nossos corações. Que nós sejamos terra fértil, para que a palavra do Senhor venha repousar em nós e esta palavra venha gerar frutos. Frutos do conhecimento, frutos do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser instrumento de Deus nessa terra. Amém? Louve ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Por isso diga: Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. com vocês, todos com a gente. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem para adorar neste lugar. Os adoradores digam: vem. Maranata, ora diga, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado, amém? Que nós possamos declarar ao Senhor. E
Mais uma vez, este louvor é uma adoração e é uma declaração a Jesus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que os nossos pés estejam em tua casa para sempre. Que nada nos abale, meus irmãos, que nada possa nos tirar da presença do Senhor. Nada, nenhuma decepção, nenhuma tribulação, nada, porque Jesus, Ele não nos decepciona. Jesus, Ele nunca nos abandona. Amém? Diga: Senhor, uma coisa eu te peço, que meus pés estejam em tua casa para sempre, que o seu coração esteja na presença do Senhor para sempre. Amém? Breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia. Peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça, Pai, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Aleluia, glórias a ti, Pai. Oh, meus irmãos, a graça do Senhor nos basta, a presença do Senhor nos sustenta. Oh, aleluia, Jesus, glórias a ti, Pai. Só tu és digno, Senhor, de toda adoração, Deus, de toda honra, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Aleluia. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença
Pai, nos sustenta, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E espero que tudo esteja bem na sua casa, com os seus. É uma alegria mais uma noite estarmos juntos para compartilhar da palavra do Senhor e sabendo que o Senhor ele irá falar aos nossos corações. Eu abro a minha Bíblia e se você puder acompanhar aí na sua Bíblia também, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. E então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte, e a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos, e lhes traziam as vazias, e elas as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze mais ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, eis aqui, Senhor, a tua palavra diante de nós. Eis aqui, Senhor, o teu filho, a tua filha, Senhor, que esta palavra, Senhor, vá de encontro a este coração, que ela encontre guarida segura, Senhor, nesta vida, e que ela fale conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos direcione a nossa mente, Senhor, nos conduza, Senhor, aos mananciais, Senhor, da tua verdade, e que nós possamos, Senhor, mais uma vez, desfrutar dos teus ensinamentos através deste texto, que emana ensinamento, que emana, Senhor, cuidado, nos ensina, Senhor, e ser conosco é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero deixar para os irmãos nesse texto o tema da mensagem que diz: Deus está com os seus. Amém? O profeta Eliseu, um homem experimentado, que fora trazido para o ministério através do ministério do chamado do profeta Elias. Quando Elias foi incumbido pelo Senhor de ungir a Eliseu profeta, Eliseu estava trabalhando na fazenda de seu pai, e Elias foi ter com ele e o fez um profeta
amando de Deus. Eliseu, de imediato, ele aceitou o chamado, ele recebeu o chamado para a sua vida e se tornou um profeta do Senhor, um grande profeta do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20, crê no Senhor o vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperarei. Esta mulher, qual o texto nos dirige nesta noite, ela estava angustiada, ela estava amargurada, porque o seu marido, ela era uma viúva, o seu marido, o homem de Deus, segundo a palavra desta mulher, um homem de Deus, um servo de Deus, falecera, e ela ficou com grandes dificuldades, ela ficou endividada ao ponto dos credores quererem os seus filhos como escravos, levar os seus filhos cativos como escravos para pagar aquela dívida. E ela se lembrou do homem de Deus, ela se lembrou no profeta, em Eliseu, e foi ter com ele. E é interessante quando Eliseu viu aquela mulher angustiada, amargurada, com dificuldade, ele fez a pergunta: o que é que tens em casa? Ela disse, nós lemos, não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Queridos, Deus não abandona os seus. Deus não desiste dos seus. Nós servimos um Deus que não desampara os seus. O povo de Deus, o povo de Israel, quando saiu do Egito, perseguido por Faraó, oprimido pelos egípcios, adentraram no deserto, em total dependência do Senhor, dependendo somente do Senhor. E em todos os momentos da travessia daquele deserto, mesmo com toda a dureza de coração, mesmo com a cerviz endurecida, Deus não desamparou o seu povo. A promessa que o Senhor Deus fez para Abraão, que um dia levaria o seu povo para uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, Deus cumpriu a sua promessa. Deus colocou a descendência de Abraão no lugar aonde ele havia prometido. Deus não desampara os seus. Deus nunca desiste dos seus. As promessas de Deus nunca falharão, porque a mão de Deus sempre estará com aqueles a quem Ele escolheu, com aqueles a quem Ele predestinou, como disse o apóstolo Pedro, para a sua obra, para serem servos, para serem filhos, chamados segundo a sua grande e soberana vontade. E o povo de Israel, quando sentia fome, Deus enviava o maná. No momento da dificuldade, Deus enviou o maná, o pão que descia do céu. A Bíblia nos diz que todas as manhãs o maná caía do céu e todas as famílias, segundo o número de pessoas nas suas casas, colhiam aqueles pãezinhos com sabor de mel e levavam para suas tendas. Todas as manhãs Deus providenciava o maná. Quando eles sentiam sede, os filhos de Israel sentiam sede, Deus cuidava dos seus filhos, fazendo brotar água da rocha, sarando as águas amargas do caminho. Deus não desampara os seus. E nesse texto que nós lemos, de 2 Reis, capítulo de número 4, onde esta viúva, em agonia e em angústia, porque estava prestes a perder os seus filhos para saldar aquela dívida, simplesmente com uma botija, com um bocadinho de azeite naquela botija, ela ouviu a palavra do homem de Deus. Preste muita atenção. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a direção do Senhor para as nossas vidas, e nós passamos desapercebido.
Porque nós estamos, muitas das vezes, pensando somente nas nossas dificuldades, focando os nossos olhos no problema, e deixamos de ouvir a voz do Senhor e praticar aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Veja que o profeta disse, olha, vai, fecha a porta sobre vocês, se tranca lá na casa de vocês, peça vasilha para os vizinhos, muitas vasilhas, não poucas, e deita azeite em cada uma delas. Será que nós temos tido um bom relacionamento com os nossos vizinhos? Não, mas agora é um momento de dificuldade, agora é um momento que eu não posso falar com os vizinhos. Tem pessoas aqui em Arujá, nós não vemos muito isso, mas há pessoas que ele parece que está sozinho na terra, ele não quer ter comunhão com ninguém, não tem comunhão com os vizinhos, ele enrosca com todo mundo, ele treta com todo mundo, ele vive mal-humorado com todo mundo, arruma encrenca com o vizinho por causa de carro na porta da garagem. Na igreja não acontece isso, eu estou dizendo do povo aí no mundo, mas na igreja não acontece isso, glória a Deus por isso. Tem gente que é muito crica, tem gente que é muito cascadura. E esta mulher, no momento de dificuldade, o profeta parece que faz um teste, já que vocês são uma família de Deus, já que vocês são, o seu marido era um homem de Deus, vamos ver, agora palavras minhas, adágio meu, vamos ver como é que vocês estão com seus vizinhos. Peça a vasilha para os vizinhos. Muitas vasilhas, não poucas. Veja que aquela mulher entrou na presença do homem de Deus. Veja que aquela mulher entrou, chegou diante do homem de Deus desesperada. Talvez ela teria um pouquinho de azeite para alumiar um pouquinho uma noite, fazer uma salada, né, com aquele azeite, e acabaria tudo, ela estava sem nada. Mas quando ela sai da presença do homem de Deus, crendo na palavra do homem de Deus, obedecendo a palavra que o Senhor Deus colocou no coração daquele homem, aquela mulher mudou a sua história, mudou a sua vida. Ela entrou angustiada, ela entrou desesperada na presença do homem de Deus, mas ela terminou, nós lemos o final da história, e ela terminou a sua peregrinação à casa do homem de Deus com grande vitória. Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara os seus. Veja, tem a história de um homem que também, ele não foi desamparado pelo Senhor. O nome dele era Jacó. Ele nasceu já com um estigma, com um nome pesado, enganador, usurpador. E ele cresceu ali junto com o seu irmão, né? Ele era amado da sua mamãe. Esaú, seu irmão, era o queridinho de Jacó, era queridinho de Isaac, melhor dizendo. Um querido da mamãe, o outro querido do papai. E você conhece muito bem a história. Um dia ele apronta uma com seu irmão, compra a primogenitura do seu irmão, engana o seu irmão. Depois ele engana o seu pai, o velho Isaac, que já estava com um problema de visão. E ele foge da presença do seu irmão com muito medo. E ele chega num lugar, ele coloca uma pedra como travesseiro, num determinado local, ele coloca uma pedra como travesseiro, e na madrugada ele tem uma visão, que havia uma escada da terra até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E ele acordou assombrado, meio assustado com aquela visão, atônito, e disse: este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Deus estava com ele. E ele seguiu o seu caminho, fugido do seu irmão,
sem nada, desesperado, com medo. E você conhece a história. Jacó foi para a casa de Labão, ali ele constituiu família, ali ele trabalhou por muitos anos. Você sabe, a troco da esposa, aí foi enganado por seu sogro, trabalhou 7 anos por Raquel, acabou casando-se com Lia, e depois trabalhou mais 7 anos por Raquel. Ei, irmão Eli, que amor, hein? Trabalhar 14 anos por uma mulher, não é brincadeira não. Mas ele fez tudo isso, e Deus não o desamparou. O sogro dele Labão sempre trocava o seu salário, dava um jeito de enrolar Jacó, e Deus o honrava, Deus o abençoava, porque Deus não desiste dos seus, Deus não desampara o seu povo. Um dia Jacó teve o desejo de voltar para a casa do seu pai, ele entendeu no seu coração que já era hora de voltar, e ele voltou abençoado para a casa do seu pai, para a terra da onde ele havia saído fugido. Ele voltou para reconciliar-se com seu irmão, e Deus estava com ele. Ele e a sua família, os seus filhos, grande rebanho de ovelha, de jumentas, de gado. Jacó havia prosperado naquela terra, um homem que estava desesperado, um homem que estava sem nada, saiu sem nada de casa e voltou temendo ao Senhor, temente a Deus, e próspero, abençoado. E eu vou repetir mais uma vez, Deus não desampara os seus. Nós podíamos falar nesta noite também de José do Egito, José no Egito, não do Egito, José, filho de Jacó, querido de Jacó, que foi humilhado, foi jogado numa cisterna, era invejado pelos seus irmãos, foi vendido para os ismaelitas, para uma caravana de ismaelitas, foi para a casa de Potifar como escravo, foi desprezado pelos irmãos, foi tido como morto, serviu na casa de Potifar, Deus era com ele, Deus não desamparou ele, e porque José tinha o temor de Deus no seu coração, José carregava os ensinamentos do seu pai no seu coração, e José, mesmo naquela situação de escravo, na casa de Potifar, José prosperou, José era abençoado, mas um dia ele foi afrontado, ele foi caluniado, porque as lutas sobrevêm sobre os filhos do Senhor, sobre os servos do Senhor, como sobreveio sobre a casa daquela viúva, da história de Eliseu. Veio a dificuldade, veio um momento de angústia, veio um momento de sofrimento, mas Deus não estava apático. E aí José, naquela situação difícil, de calúnia, de difamação, José foi parar no calabouço. E ali na prisão, ele foi sendo observado pelo carcereiro, foi fazendo a vontade do Senhor naquele lugar, com um coração bom, com um coração desejoso pelas coisas do Senhor, por honrar o nome do Senhor, e ele virou chefe dentro daquele lugar, dentro daquele cárcere, até que um dia o padeiro teve um sonho, o copeiro também teve um sonho terrível, e ele interpretou o sonho daqueles dois, e ele disse para o copeiro: olha, ô cidadão, quando você estiver de frente com o rei, de frente com o faraó, lembra-te de mim, não se esqueça de mim. E o copeiro foi alçado até a mesa de Faraó, como José havia visto no sonho, predito naquele sonho, na interpretação daquele sonho, e o copeiro não se lembrou dele. Passaram-se mais 2 anos, e o copeiro não se lembrou dele, mas Deus não desamparou o seu servo José ali no cárcere. No tempo do Senhor, Faraó teve um sonho. Primeiro ele sonhou com 7 vacas gordas, formosas.
que depois vinha um vento esquisito, um vento terrível, e também sonhou com 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele sonhou com uma roça de milho bonita, espigas grandes de milho, e outra roça de milho muito feia, com espigas feias, vazias, horrendas, e aquelas espigas horrorosas, horríveis, devoravam as cheias. E Faraó ficou atormentado com aquele sonho, e daí o copeiro se lembrou do servo José. Só que o copeiro demorou para lembrar de José, mas Deus não se esqueceu de José, nenhum daqueles dias. E Faraó mandou buscar o José, e o José interpretou aquele sonho, e o Faraó, você conhece a história, o alçou governador da terra do Egito. Deus o exaltou sobremaneira. O que eu quero te dizer com essas histórias, a história do povo de Israel, a história de Jacó, a passagem linda, maravilhosa de José, o filho de Jacó. E nesse contexto, o texto da viúva, aqui do texto de Reis, né, que nós falamos sobre Eliseu, Deus nunca vai desamparar os seus. Eu não sei o momento que você está passando, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Deus de toda a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele não nos desampara, Ele nunca esquece dos seus. Até nos momentos mais difíceis que quase que nós desfalecemos, quase que a nossa fé venha a sucumbir, nós ainda temos que ter a convicção, um pouquinho de azeite, lá na botija do nosso coração, para que ela possa ser multiplicada, para que ela possa aumentar, para que ela possa prosperar nos nossos caminhos, a nossa fé possa ser convicta, firme em Deus. Deus, Ele jamais vai desamparar os seus. Deus, Ele jamais vai te deixar sucumbir no meio do caminho. A Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Alguns adoram ao Senhor por aquilo que Ele dá, por aquelas coisas que Ele opera, pelas bênçãos materiais que Ele dá, e Ele nos dá, é verdade. Nosso Deus é um Deus que prospera, nosso Deus é um Deus que faz coisas inacreditáveis aos olhos humanos, Ele dá, mas nós temos que adorar a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, por Jesus Cristo que foi pregado naquele madeiro, que verteu o seu sangue puro, precioso, para comprar a minha e a sua vida, que nós não merecíamos, e Ele comprou a nossa vida antes que nós ainda o confessássemos como Senhor e Salvador, antes que nós ainda o conhecêssemos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com um amor tão profundo, Ele nos amou com um amor tão tremendo que não tem preço. Ele pagou aquela dívida, Ele pagou aquela promissória que era impagável, aquele preço incalculável, com preço de sangue, com amor eterno, com amor perfeito. Deus nunca vai desamparar a tua casa, Deus nunca vai desamparar a tua família, Deus nunca vai te deixar à deriva no mar da vida. Ele sempre tem uma palavra para te levantar, Ele sempre tem uma mão estendida para te socorrer no momento da dificuldade, no momento da tempestade. Lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus veio vindo sobre as águas, os discípulos ficaram atônitos, assombrados, em meio daquela tempestade, com muito medo. E Jesus vinha sobre as águas, no meio daquela madrugada, a névoa cobria o mar da Galileia, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vou ter convosco. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro não questionou.
desceu do barquinho, subiu ali na água, começou a andar sobre a água, mas um momento veio um vento forte, e ele olhou para a tempestade, ele olhou para aquele vento que veio diferente, e ele começou a afundar. E Jesus de imediato, oh glória a Deus, de imediato estendeu a sua mão de misericórdia, a sua mão de amor, e trouxe Pedro à tona novamente, e disse: ó homem, por que temestes? Por que ainda não tendes fé? E eu fico imaginando Jesus caminhando com Pedro de volta para aquele barco, e colocou Pedro em segurança novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não nos desampara. O Espírito Santo do Senhor permanece conosco, está conosco, mas precisamos acreditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não nos desampara, Ele não abandona os seus. Então, meu irmão e minha irmã, eu te peço nesta noite, encarecidamente, não desanime, não desista do Senhor, não perca a fé, não perca a esperança, seja qual for a tua peleja, seja qual for a tua dificuldade. O nosso Deus é um Deus do impossível. Lucas 1,37 diz: Deus é um Deus do impossível. O possível nós podemos fazer, que é encher as vasilhas, mas o impossível Deus fará na minha e na sua vida, em nome do Senhor. Eu quero orar com você neste instante. Quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família, e que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração, que Ele enche o seu coração de gozo, que Ele enche o seu coração de esperança, e que você não esqueça dessa palavra: Deus não vai te desamparar. O nosso Deus não nos desampara. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pela Tua boa mão, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que fez, Senhor, com que ela prosperasse, Senhor, no meio da dificuldade. Senhor, eu te peço nesta hora que o Senhor invada, Senhor Deus, cada coração, encha, Senhor, cada coração de maneira muito especial, Senhor. Senhor, aquele que estiver desanimado, Senhor, reanima. Aquele que estiver triste, Senhor Deus, alegre, meu Pai. Ah, meu Senhor, que a Tua palavra, Senhor, cause, Senhor, um rebuliço, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E que nós, Senhor, no momento de aflição, nós tenhamos, Senhor, a convicção, a certeza que o Senhor sempre está ao nosso lado. Que o Senhor sempre estará, Senhor, com sua mão de amor estendida, Senhor, para nos socorrer, Pai. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, faça, Senhor Deus, a Tua obra, a Tua vontade nas nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor, por esta vida, por este irmão, por esta irmã, por esta família abençoada, Senhor, que continua, Senhor Deus, pregando a Tua palavra, que continua, Senhor Deus, te servindo com alegria, Senhor, como diz o salmista. Pai, assim eu te peço, Senhor, e te louvo, mais uma vez, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida, minha irmã, prospere a tua casa, os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.